o mestrado, você falou que você vai fazer um trabalho Costa Rica? Isso. Como é que são esses trabalhos, assim? Cara, Você faz uma consultoria, uma análise, monta um projeto? então eu trabalho numa organização que ajuda cidades nos seus planejamentos e projetos de desenvolvimento sustentável. Então, basicamente é capacitação e ajuda a essas cidades a fazerem algum tipo de iniciativa interessante. Por exemplo, eu fui para Medellín ano passado e eles têm lá os teleféricos. É muito legal o projeto, cara, porque eles levam as pessoas da favela para o centro. O que demorava 1h30 por causa dos morros, demora 20 minutos. É Então isso mesmo? traz um desenvolvimento da terra, fica mais cara, mais valorizada, traz uma possibilidade das pessoas terem emprego no centro, traz um desenvolvimento local, por causa de um projeto de transporte, que é integrado com o Um metrô, teleférico teleférico urbano, primeiro da que, história do mundo. que transporta milhares de pessoas. Milhares de pessoas para todo canto, integrado com o metrô e com ônibus, e a pessoa que mora lá em cima do morro tem acesso à vida urbana, vamos dizer assim. Sim. E aí, com esses projetos, a gente pode, por exemplo, disseminar para outras cidades e pensar em estratégias para melhorar a vida das pessoas em outras cidades. Mobilidade, energia, resíduos, vai longe, assim, qualidade do ar. Então, eu estou trabalhando com essas coisas. É muito legal, cara. Eu gosto demais, porque eu vejo o meu propósito nisso, né? O propósito de transformador, que é o meu perfil. Mas aí quando você chega no lugar agora, por exemplo, da Costa Rica, aí vocês fazem toda uma análise para ver qual que seria o projeto que geraria mais desenvolvimento. Então, o que eu vou fazer lá é uma capacitação para essas cidades que vão para lá, cidades da Costa Rica, Argentina e Brasil, para planejarem o seu desenvolvimento sustentável. Então, como que eles vão lidar com as mudanças do clima? Como que eles vão lidar com chuvas fortes? Como é que você resolve esse problema? Porque, cara, isso é um problema muito sério. Você sabe que hoje o maior número de refugiados não é de guerra, é de clima, mudança climática. É mesmo? Chuvas fortes, elevação do nível do mar, seca, enchente. Tudo isso, cara, tá tirando um monte de gente de suas casas, virando refugiados. E aí, assim, essa capacitação é para ajudar as cidades a lidarem com essas crises e a terem um planejamento de longo prazo, por exemplo, para ter menos poluição nas cidades, para ter uma mobilidade mais ativa, mais sustentável. Enfim, dá para ir longe nessa história. Mas a ideia é, tipo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. E isso com as cidades. Então, eu trato diretamente com secretários, com prefeitos, com funcionários, para equipar eles com um conteúdo e um conhecimento para mudar a cidade. Então, estou lá mudando o mundo da minha forma. É isso, não, com certeza. Você falou para mim no início que para a galera que tivesse interesse no livro, você tinha um cupom. Sim! Como Cara, que eu fui atrás disso, porque eu sei como é difícil, né? Tem muito livro bom aí. E eu falei com a editora, eles toparam. É um cupom no site da HarperCollins, da Thomas Nelson, que é a editora. Tá. A gente pode deixar o link Isso, deixa o link aí. na descrição aqui. E o cupom é Economia 50. Tá. 50% de desconto Tá brincando. no livro. 50? 50, cara. Consegui Vou isso aí. comprar para revender. Esse é praticamente o Legal. valor que eu pago Sim. para ter o livro. Então é um valor muito bom. Então, se você tiver interesse nesse tema, compra o livro, vale super a pena. Eu disse pro Douglas que todo o dinheiro arrecadado vai para o Ministério. Tem umas viagens que eu quero fazer aí para o Japão, para a Coreia, que estou sendo convidado. Então, é uma forma assim que eu tenho encontrado de servir ao reino, né, com esse ministério. Isso aí. Então, vou deixar o link na descrição e vou deixar o cupom aqui, tá? Mas é Economia 50. Você vai poder entrar. Só vou colocar o site, porque é nesse site específico que a gente vai colocar. Cara, você falou no início que a sua viagem para o Haiti, assim, foi um divisor de águas que mudou a sua vida. Por quê? Cara, eu acho que os olhos não veem, o coração não sente, né, cara? Os meus olhos viram a pobreza de muito perto, a miséria de muito perto. E eu não senti capaz de viver um cristianismo da mesma forma que antes, acomodado. Eu costumo dizer que tem um dilema entre o moderado e o transformador, porque o moderado, ele busca contentamento. Então ele está pensando em, cara, como que eu posso viver todas as coisas naquele que me fortalece, seja rico ou pobre? O transformador, ele busca o inconformismo e entra em choque com o moderado. São opostos, de certa forma, e eu tenho muito isso em mim, um inconformismo. O mundo não pode ficar do jeito que está. Eu crendo no Salvador do mundo que eu creio, o Redentor de todo o cosmos. Ele fala, né, que a natureza geme em expectativa dos filhos de Deus se manifestarem. Eu sinto que eu devo fazer algo diante disso. Então, hoje eu já tenho o entendimento que não é todo mundo que vai ter isso. Antes eu achava que tinha que todo mundo ter isso. Mas foi isso. Você não é crente. Exato.
Hoje eu entendo que se Deus está colocando esse ardor no meu coração, é porque tem um propósito para isso, né? Então, eu acho que surge daí, cara. Surge de uma Entendi. compaixão e de uma compreensão de que eu posso colocar aquilo que Deus me deu, os dons que Ele me deu. E eram, assim, cenas terríveis. Ah, cara, quando eu... Você foi com quanto tempo depois que havia acontecido? Ah, 2 meses depois. Nossa, bem recente. Muito entulho, gente de baixo entulho. O rio da cidade estava cheio de concreto, de entulho, porque eles jogaram tudo ali. Mas ainda tinha muita casa caída, né? E infelizmente essa é uma realidade que se repete muito. Tem muito terremoto, tem muito desastre. E aí falta a infraestrutura para o país sustentar esses terremotos e conseguir se reerguer. O Japão também tem muito terremoto, né? Mas as casas não caem, né? É. Então, cara, foi marcante também de um outro lado, que eu vi uma fé muito forte, sabe? É. As pessoas, eu lembro de um moço que falou, eu perdi tudo, perdi minha casa, mas isso me faz ansiar pela minha verdadeira casa. Meu Deus. Quando esses caras falam essas coisas, eu É. falo, mano, peraí, tem uma coisa errada comigo. Eu acho que eu não tenho esse nível aí, não, sabe? Sim. De entrega, cristianismo. Então eu acho que também tem uma coisa interessante, que é o que o sofrimento gera em nós, né? O sofrimento gera também a perseverança, né? E essa perseverança gera caráter, né? Então eu acho que quando a gente tem acesso a esse sofrimento, a gente pode ou se acabar tudo com a tristeza, a depressão, ou a gente pode entender que isso tem um propósito, né? E aí, para mim, claramente o propósito é que eu possa ser os braços e as mãos de Jesus para alcançar essas pessoas. Um amigo nosso aqui, o Dr. Johnny, ele ministrou domingo na igreja, né? E ele falou sobre compaixão. E eu achei muito legal a definição dele, né? Porque ele falou que empatia é eu entender a forma que você está sofrendo, né? Eu compreender, né? Me colocar no lugar do outro e entender o sofrimento dele. Agora, compaixão é sofrer junto. É, que legal. Que ele fala que é do compadecer, né? Sim. Então, é padecer junto. Então, é muito doido, porque é se permitir também sofrer. Né? É. Então, eles estão sofrendo e você deixa entrar na sua vida de tal forma que não só você entende o quanto eles estão sofrendo, mas você começa a sofrer também, né? É. E eu acho que esse é um sentimento tão escasso. Sim. E foi muito forte domingo, né? Eu até vai ter no canal aí depois essa pregação. Por que foi tão forte? Porque ele fala o seguinte, que é o sentimento de Deus antes de qualquer ação. Caramba. Antes de agir, Deus sente compaixão. E é muito forte, né? Você pensar num Deus que sofre, né? Sim, um Deus muito todo-poderoso. E a gente vê nos profetas ele chorando. Ele sofre. Cara, é muito forte Para isso. poder dizer como em Hebreus, né? Eu sei o que está passando. Nós temos um Redentor que sabe das nossas dores. Né? E aí ele fala um negócio, porque ele é médico, né? Esse nosso amigo, o Jonathan. E ele falou o seguinte, que no pecado nós fomos cortados, né, de Deus. Então, nós temos uma ferida aberta. O pecado é uma ferida aberta. Sim. E aí ele explicando que quando você rasga a pele e ela é ferida, você precisa costurar de volta. Aí ele falou, só que tem um princípio, né? Que só pode costurar ferida com ferida. Você não pode pegar uma pele ferida e uma pele normal e costurar elas que não cola. Legal essa não analogia. volta. Então só pode... E aí ele falando disso, né? Do homem ferido. Do homem ferido pelo pecado. E aí então Deus vem e na cruz ele também se fere. Para poder fazer isso aqui e costurar a gente. Então essa compaixão. E é tão escasso isso hoje porque estão nos ensinando que sofrer é errado, que é o problema. Então, nem me mostra esse vídeo. Não, eu nem vou lá. Não quero nem ver e tal. E a gente está perdendo compaixão, né? É verdade, cara. O C.S. Lewis falou, né, que o sofrimento é o megafone de Deus no mundo surdo. Né? E a gente precisa entender isso, como dialogar com isso. A gente precisa entender. Eu vejo que o cristianismo, ele é uma resposta para esse sofrimento. Porque ele traz esperança. Né? Quando a gente está sofrendo, a gente não quer só que acabe o sofrimento. Porque não é só sobre o sofrimento. Tem uma esperança. Tem uma esperança, cara. E eu acho que isso que é o mais importante nesse assunto de riqueza, pobreza. Não importa a sua condição, não importa o seu contexto. Há esperança, porque há um reino que não vai ter falta. Há um reino que não vai ter escassez. Nesse reino, todo mundo vai comer e beber de graça. Como Isaías fala, venha, beba de graça da água da vida. E isso é a esperança que faz alguém pobre hoje olhar e falar, cara, eu vou ter isso um dia. Eu vou ter essa riqueza. Eu acho que esse é o reino eterno de Jesus, que essa economia do reino aponta. E a gente, quando faz a diferença aqui no mundo, a gente está apontando para isso. Para essa justiça eterna. Né?
Muito bom. Meu amigo transformador. E você, cara? Cara, E você? Olha. Teu filho eu já sei. Minha filha também. Doadora. A Val também. Estão todos doando dinheiro. Você é mais moderado, você cuida das finanças, você pensa na Cara, não alocação. sou tão. Acho que sou mais transformador mesmo. Também. Né? É. Porque você tem uma visão que te move muito. Né? É. Não sei. Pô, vamos fazer uma consultoria.